Preste atenção nessa reportagem. Especialistas alertam: administrar grupos de redes sociais pode ser uma grande dor de cabeça. Discórdias, polêmicas e notícias falsas são apenas alguns dos motivos que podem causar problemas jurídicos. Pensando nisso, moradores de um condomínio em São Paulo resolveram criar regras para controlar a interação de mais de 200 pessoas. Veja o resultado, a reportagem de Samara Bastos. Já imaginou 248 mulheres reunidas num só grupo? Todo mundo acaba se conhecendo aqui no condomínio, fazendo amizades, participando das atividades que o condomínio oferece, divulgando seus serviços, compartilhando das emoções, quando uma tá grávida, ganha neném. Virou uma vila, né? Assim, onde todo mundo se conhece, onde uma ajuda a outra. É uma delícia, né? O WhatsApp se tornou um dos programas de troca de mensagens mais populares. Em todo o mundo, são mais de 1,5 milhão de usuários ativos. Só para se ter uma ideia, por dia são enviadas cerca de 60 bilhões de mensagens. E em um universo tão tecnológico como esse, onde nem sempre é possível acompanhar todas as conversas, como manter a linha desse grupo? Renata é a administradora do grupo das moradoras do condomínio. Há 2 anos, quando teve a ideia, ela não imaginava que o Bazar das Amigas, como é chamado, fosse crescer tanto. De desapego de roupas infantis, passou a ser balcão de anúncios, desabafo. Todo mundo publicava em qualquer dia, qualquer horário, os assuntos eram prolongados, então às vezes a gente falava de um tema, ele se estendia por um dia. 40, 50 mensagens falando do mesmo tema. A Renata criou regras. Ofensas e palavrões são proibidos e as conversas foram limitadas. Para cada assunto tem um dia da semana, por exemplo. A segunda-feira é o dia de desapego, na terça-feira o dia de comida, prestação de serviços. Então a gente estipulou os dias de anúncio de cada item, né, e regrinhas do tipo: não vamos atropelar o anúncio de outra moradora, não vamos fazer nenhum comentário que cause constrangimento. O grupo é tranquilo, segundo as meninas. Nunca houve malcriações. Mas se alguém sair da linha, ela tem até um post pedindo silêncio. Se o assunto está estendido demais, as meninas começam a falar e eu percebo que está incomodando as outras integrantes, eu coloco esse tipo de comunicado. E é instantaneamente encerrado. Quando a regra não é cumprida, o que acontece? Elas são excluídas. Além de manter a harmonia, os limites podem evitar problemas jurídicos. É que a justiça pode entender e responsabilizar, principalmente o administrador, por discussões que têm um cunho racista, ofensivo e preconceituoso. Na vida como um todo mundo tem que ter o bom senso. Quando eu vejo que tem algo que algum preconceito, algum desrespeito com alguém, eu não participo, eu não costumo participar, não. Se aquela pessoa usa da tecnologia ativa ou passivamente para poder prejudicar um direito de outra pessoa, ela vai responder por esse ato. Pela ação ou pela omissão, pelo que ela fez ou pelo que ela deixou de fazer, sendo que ela queria aquele resultado. Em Jabuticabal, interior de São Paulo, uma jovem foi punida por criar, administrar e participar de um grupo no WhatsApp que continha ofensas contra uma colega de classe. As provocações aconteceram há 4 anos, mas só agora o caso foi julgado. Como a autora era menor de idade na época, a pena estipulada no valor de R$3 mil foi considerada uma advertência e não uma punição severa. Como não existe orientação de qual é o papel de um administrador, o advogado ressalta que só poderá ser penalizado se estiver claro que o grupo foi criado com o propósito ou se o administrador participar ativamente dos comentários maldosos. Essa é a grande preocupação, a gente não tentar generalizar. Olha, administrador de grupo de WhatsApp vai ser sempre responsabilizado. Não é o caso, é muito comum, às vezes a pessoa cria um grupo com a facilidade, né, de interagir, permitir que outras pessoas interajam e é muito comum, passa-se 1, 2, 3 horas e tem lá 300, 400 mensagens não visualizadas, né? Não é um ônus do criador do grupo do WhatsApp ter que fazer esse tipo de fiscalização, filtragem e monitoramento. Ele não é um mediador, ele não está ali para poder fazer uma moderação do grupo. Então essa responsabilização, ela não é imediata, né?
na verdade, ela não é regra, é exceção. Não só... A pessoa que se sentir ofendida deve procurar um advogado para entrar com processo. A punição vai depender do tipo de ofensa. Qual é o papel? A gente tem como os mais comuns os crimes contra a honra, né? E aí você tem a possibilidade da pessoa, inclusive, ter que responder criminalmente, eventualmente ser presa, né? A gente tem como uma regra praticamente geral a obrigação de indenizar, que é reparar aquele dano. Outros casos podem trazer penas mais graves. Então, se você, por exemplo, vê um conteúdo de pedofilia que está sendo compartilhado em um grupo, ou dá um like, ou compartilha também aquele conhecimento, aquela informação, aquele conteúdo em outros grupos, você pode eventualmente ter um enquadramento num crime de pedofilia. Então vai variar muito do conteúdo em si que está sendo propagado, ou o que você está fazendo com aquilo. Para evitar qualquer saia justa, não custa pensar um pouco antes de escrever, né? E para os administradores, é importante ter um olhar atento, principalmente durante as discussões, para evitar uma grande dor de cabeça. Eu não consigo acompanhar o WhatsApp a todo momento, então eu procuro olhar pelo menos a cada 1 hora para entender o que está acontecendo. E se alguma coisa foge, eu me posiciono pela responsabilidade que eu tenho. A Renata é administradora, mas pelo que eu percebi, vocês são, tipo, co-administradores. Vocês estão de olho nela. É mais ou menos isso? A gente é um anjinho aqui para auxiliar também.